Fala, meu mano, Derezinho Animes, voltou do hiato e agora trazendo a segunda temporada do anime do Rei Arthur, mano. Então se você não viu a primeira temporada, eu vou deixar a playlist aqui na descrição e no card que vai estar aparecendo pra vocês daqui a pouco. Partiu pra segunda temporada, meu mano, e obrigado por acompanhar. Quando nossos protagonistas chegam da missão, a Jasmine orienta que eles avisem a guilda que perderam contato com a vila próxima ao Passo de Búzios e que vão investigar o que aconteceu. Em seguida, ela pergunta ao nosso prota qual é a prioridade da missão, e ele responde que agora é sobreviver. Logo depois, ela questiona o que fazer caso encontrem bestas hostis, e ele diz que não faz parte do trabalho, então podem simplesmente ignorar. E satisfeita com as respostas, a Jasmine afirma que ele está aprovado. Em seguida, Note se comunica telepaticamente com Sylvie e pergunta o que ela pretende fazer. Ela responde que vai ficar treinando por perto e que se precisarem é só chamar. Assim que Sylvie se afasta, a Jasmine e Note seguem em direção à área da missão. No caminho, ela pergunta se ele percebeu algo estranho, e o nosso protagonista observa que há muitas pegadas indo em direção à vila, mas quase nenhuma voltando. Percebendo o perigo, eles usam magia de vento para chegar o mais rápido ao local. Ao chegarem, eles encontram um cenário assustador, sem nenhum sinal dos moradores, e começam a suspeitar de um ataque de bestas. De repente, avistam cristais de gelo espalhados, e ao se aproximarem, eles percebem que há várias pessoas congeladas dentro deles. Logo depois, eles encontram uma criança ainda viva e perguntam o que aconteceu, mas ela diz que não sabe, pois estava na floresta colhendo musgo. Note suspeita que seja obra de uma besta e Jasmine confirma, mas também percebe algo muito estranho nessa garota aí, mano. Nisso, ao observarem melhor, notam que tem alguma coisa muito estranha grudada na perna dela, e de repente a menina é puxada violentamente em direção à criatura. O Note tenta avançar para salvá-la, mas a Jasmine o impede, dizendo para eles não agir por impulso. A besta então congela a garota diante deles e sem alternativa, Jasmine ordena a retirada imediata. Enquanto isso, em uma sala misteriosa, duas figuras encapuzadas conversam sobre uma possível aliança entre humanos e anões, algo que não é desejável para eles. A velha usa uma magia e revela a imagem de Note, Jasmine e outros aventureiros. O homem comenta que achava que aquela missão seria entediante, mas agora ficou muito interessante. De volta ao campo, Note pergunta o que era aquela criatura, mas Jasmine explica que se trata de um aranque. Ele pergunta se ela já lutou contra uma dessas antes, e ela responde que sim, 5 vezes, mas só venceu uma. Ela revela que na única vitória todos os membros da equipe estavam presentes, incluindo Alice, e que só conseguiram ganhar por causa dela. Jasmine então explica que apenas emissores podem remover a maldição de um aranque e que fora isso a única forma de quebrá-la é derrotando a criatura. Além disso, elas têm resistência extremamente alta, são pouco afetadas por magia, possuem um corpo duro que repele espadas e odeiam sol, preferindo as partes mais profundas das masmorras. Depois disso, Jasmine olha para o Arthur e diz que já ensinou tudo o que podia sobre como ser um aventureiro, perguntando o que devem fazer agora. O Arthur então responde que o melhor é recuar, avisar a guilda e voltar preparados para salvar a vila. A Jasmine concorda e de repente o aranque surge atrás deles. Ela lança um ataque direto em Arthur e Jasmine se joga na frente para protegê-lo, mas acaba sendo congelada no processo. Nisso, a criatura avança lentamente em direção ao nosso prota. A aranha então ataca o Arthur, que consegue se defender com sua espada. Em seguida, ela dispara várias teias em sua direção, mas ele rebate todas com precisão. Enquanto luta, ele relembra que em sua vida passada ele era um rei conhecido como o mais poderoso, alguém invencível. Então ele avança e crava sua lâmina no pescoço da criatura, mas não consegue perfurá-la. Percebendo que apenas ataques físicos não serão suficientes, o Arthur envolve a sua espada em chamas e ataca novamente, conseguindo finalmente feri-la. Por um momento ele acredita que venceu, mas a criatura reage imediatamente, obrigando-o a recuar. Ele percebe então que lutar apenas com magia também não será fácil. Decidindo mudar de estratégia, o nosso prota usa sua magia de terra para tentar erguer a criatura do chão e atingir a sua cabeça, mas a ferida se regenera rapidamente. Mesmo assim, o dano foi suficiente para irritá-la, fazendo com que ela avance ferozmente contra ele. Nesse momento, nosso prota crava sua espada na cabeça da aranha e questiona se ela já foi atacada com magia de dentro para fora, liberando um poderoso ataque de raio através da lâmina. A criatura entra em desespero e tenta fugir, mas o Arthur crava sua segunda espada nela e aumenta ainda mais a potência dos raios, conseguindo finalmente derrotá-la, ou pelo menos é o que ele pensa. Antes de morrer, a aranha usa seu poder para congelá-lo, mas o Arthur ativa sua habilidade de besta, parando o tempo por um instante, e desfere múltiplos golpes consecutivos até arrancar a cabeça da criatura, encerrando a batalha. Depois disso, obviamente, o cansaço bate forte, né? O cara tem que descansar. Caído no chão, ele entende que precisa treinar mais. Nesse momento, Sylvie chega preocupada e pergunta se está tudo bem, e ele responde que agora está. Ela então deseja boa sorte, e quando ele pergunta com o que, ela aponta para trás, onde Jasmine aparece claramente irritada. O Arthur pede desculpas por não ter seguido o plano e ter lutado contra a aranha, dizendo que se deixou levar pela emoção.
A Jasmine então responde que já que ele reconhece o erro, está tudo bem, e ainda o parabeniza por ter derrotado a criatura sozinho, mas o Arthur afirma que ainda está longe do poder que deseja alcançar, pois precisa proteger aqueles que ama e acredita que ficando mais forte conseguirá proteger as pessoas importantes para ele. A Jasmine concorda, mas alerta que ele não pode se colocar em perigo, pois Alice e a sua família ficariam devastados caso algo acontecesse com ele, por isso ele não deve agir de forma tão imprudente. O Arthur responde que isso é impossível, pois ela também é alguém muito importante para ele, deixando a Jasmine envergonhadinha. Ela comenta que a lábia dele está cada vez melhor e agradece por ter sido salva. Em seguida, o Arthur lembra que precisam retirar o núcleo de mana da aranha, mas ao olharem percebe que a Sylvie já está devorando o bicho. Mais tarde à noite, na guilda, um dos aventureiros fica impressionado ao saber que eles derrotaram uma aranha, mas o Note diz que foi apenas sorte. Luca desconfia e questiona se aquilo era realmente um arenque, já que essas criaturas vivem no fundo das masmorras e raramente aparecem na superfície. Então o nosso Arthur pergunta o que ele precisa para acreditar e Luca pede para ver o núcleo, porém Note responde que não conseguiu recuperá-lo, sugerindo que talvez tenham confundido com uma aranha gigante. Logo em seguida, Note revela a cabeça do arenque, deixando todos em choque. Mesmo assim, Luca, sem querer admitir, afirma que aquela criatura também não seria páreo para ele. O Note ironiza, dizendo que pedirá ajuda a ele na próxima vez, fazendo o elfo ir embora. Logo depois, Jasmine diz que está na hora de partirem, e quando pergunta para onde irão, o nosso prota responde que vão voltar por um tempo à cidade de onde vieram. Em seguida, vemos o Arthur retornando para casa e sendo abraçado por Eleanor. Seus pais pedem para que ele conte sobre suas aventuras, e ele diz que até derrotou um arenque. O seu pai fica impressionado, enquanto a sua mãe o repreende por se colocar em perigo. Seu pai relembra que seu grupo inteiro teve dificuldades para derrotar uma dessas criaturas uma única vez. Ele então pergunta como Arthur conseguiu vencê-la, e ele explica que por ser extremamente resistente, concentrou todos os seus ataques em um único ponto e utilizou magia de dentro para fora da aranha. Então a sua mãe faz todos se ajoelharem e relembra a promessa de não se colocarem em perigo. Nisso, nosso prota tenta explicar que a Jasmine não teve culpa pelo ocorrido, pois o Arthur tomou a decisão de lutar sozinha. Diante disso, ambos pedem desculpas. Nisso, a Alice responde relembrando que quando ele decidiu se tornar um aventureiro, prometeu que não faria nada imprudente e que Jasmine garantiria que ele aprendesse tudo corretamente. Ela diz que esse foi o único motivo de ter permitido que ele seguisse esse caminho. O seu pai então reforça que da próxima vez ele deve obedecer às instruções de Jasmine, e o Arthur concorda reconhecendo seu erro. Em seguida, Note pergunta sobre Arenque, e a Jasmine responde que já informou a guilda e que eles irão investigar a situação. Note então pede para Alice se acalmar, dizendo que apesar do Arthur ter feito algo muito perigoso, ele conseguiu voltar vivo, e isso já é motivo de comemoração. Mais tarde então, do lado de fora, vemos o Arthur e Jasmine treinando. Ele comenta que levou uma grande bronca, e Jasmine responde que quem realmente dá medo é Alice. O Arthur concorda e diz que da próxima vez precisam evitar irritá-la. Logo depois, eles começam um treino de espada sem usar magia, e a velocidade dos dois é tão absurda que deixa seus pais completamente chocados ao observarem. Enquanto luta, o Arthur pensa que ainda precisa de poder para proteger aqueles que ama. Quando o treinamento termina, ele acaba se distraindo, e Sylvie percebe, perguntando o que está acontecendo. O nosso prota então responde que apenas se lembrou de alguém e que em seus pensamentos reflete que essa pessoa era como o vento, se perguntando o que ela estaria fazendo naquele momento. A cena então muda, mostrando Tércia correndo desesperadamente de uma enorme pedra que rola em sua direção. Ela consegue saltar no último instante antes de ser esmagada e reclama que ninguém avisou que aquilo seria tão insano. Nesse momento, a Tércia comenta que os humanos são criaturas assustadoras, e sinceramente ela tem bons motivos para pensar assim. No geral, eles acabam com outras espécies e raças, tomam riquezas e arrancam a dignidade das pessoas. Foi isso que ensinaram para ela desde pequena. E bom, isso aí não deixa de ser verdade, né? Mas a visão da Tércia começou a mudar quando ela conheceu o nosso prota. Agora a gente vê ela junto com alguns companheiros, um tipo de guilda, provavelmente de aventureiros, se preparando para uma nova missão: caçar javalis em território humano. Só que assim que saem, já dá pra ver que os humanos continuam sendo problemáticos como sempre e, claro, tentam atacar. Mesmo assim, Tess e o seu grupo conseguem se virar de boa e escapar sem grandes dificuldades. Já dentro da carruagem, a Tess começa a ler uma carta explicando que as relações entre elfos, humanos e anões andam meio complicadas, e não demora muito pra isso se provar real. Eles literalmente acabam de ser atacados por humanos. A carta fala que apesar de existir um tratado de paz entre os três reinos, ele só funciona na teoria.
Na prática, o conflito entre as pessoas ainda é bem intenso, e esse sentimento não vai acabar. O tratado nunca vai ser completo de verdade. Também pedem para Tessia servir de exemplo para tentar melhorar a situação, mas o grupo dela já percebe que as coisas estão bem mais tensas do que parecem, já que os ataques recentes aumentaram muito. Para piorar, assim que chegam no local da missão, simplesmente os malucos fecham a porta na cara deles, dizendo que não precisam da ajuda de elfos imundos, nojentos, podres. O ódio ainda tá bem vivo. Enquanto isso, nosso plata tá lá comentando que a família do Lucas, os Wicks, é extremamente poderosa no reino de Sapin. O curioso é que existe sangue élfico dentro da família, o que deixa o Arthur meio confuso. Depois de um tempo, o Lucas pergunta para Emalia por que um humano teria ligação com a família real dos anões. Nisso, ela responde que é complicado, mas também não entende por que ele, sendo um elfo, tem o sobrenome dos Wicks. Então o Lucas explica que o objetivo da família é simples, criar magos extremamente poderosos. Aí o Arthur já começa a entender, faz sentido eles aceitarem elfos, já que eles têm um controle de mana muito melhor. Mesmo assim, pra ele isso ainda é meio estranho, ou essa família é muito mente aberta, ou é ambiciosa a ponto de fazer qualquer coisa para conseguir mais poder. Eu acho que é a segunda opção. O próprio Lucas deixa claro que pretende usar esse poder para que ninguém no mundo fique contra ele. Afinal, segundo ele, esse é o dever de alguém da família dos Wickers. O Arthur percebe que não adianta discutir com esse cara retardado aí, então só deseja boa sorte, o que deixa o elfo meio sem entender. Quando perguntam o que ele quis dizer, o Arthur responde que não precisa ser o mais forte, porque as prioridades dele são outras. Logo depois, Yasmin aparece avisando que a próxima missão já está pronta. Voltando para Tessia, o tratamento dos humanos com eles continua péssimo. Mesmo assim, o loiro comenta que não dá para culpar eles totalmente, já que os elfos provavelmente reagiriam igual se humanos invadissem o território deles. Do nada, uma criança acerta a Tessia com uma bolota. Ela pergunta o que está acontecendo e o menino explica que os javalis estão vindo do leste, e Ace esclarece tudo pro grupo. Eles agradecem, mas perguntam por que a criança contou isso, e a resposta é bem direta: os javalis são um problema, e eles só querem que alguém resolva. Enquanto isso, umas figuras encapuzadas, bem suspeitas, continuam observando a Tessia. Pelo jeito, ela virou alvo deles. Eles comentam que ela é ninguém menos que a princesa de Eleonide. É o plano machucá-la para afetar o tratamento entre os 3 reinos. Basicamente, querem usar ela para causar o caos. E ainda falam em preparar um presente para a Tessia, algo para se divertirem um pouco. Muito sinistro isso aí. Já no deserto, o grupo finalmente encontra o tal problema. E agora dá para entender o motivo de tanto alarde. O javali não é nada comum. E aqui, meu mano, vai uma curiosidade que eu descobri hoje. Existiam javalis desse tamanho lá na pré-história, mano. Vocês acreditam nisso? Eu descobri hoje. Eles partem para a luta e precisam usar tudo o que tem para derrotar a criatura. Só que mesmo achando que venceram, fica claro que aquele bicho não é normal. Quando atacam de novo, percebem que a magia simplesmente não funciona direito nele. É como se tivesse uma barreira protegendo o javali. Enquanto isso, os encapuzados comentam que apesar dos elfos serem ótimos em mana, seus corpos são frágeis. O plano deles é bem simples: deixar o javali matar a Tessia, fazer os elfos surtarem e causar ainda mais conflito entre os reinos. Com o tempo passando, os ataques dos elfos não fazem mais efeito, e a Bílio, a garota de cabelo rosa, acaba sendo gravemente ferida, e a situação fica realmente complicada. Mas aí o Feiz chega para salvar ela usando magia de água e já manda real. O melhor é recuar, porque eles não têm como vencer aquela coisa. Mesmo assim, a Tessia diz que tem um plano e se recusa a fugir. Ela quer lutar. Nisso, o Fei acaba virando a isca, e quando conseguem atrair o javali para perto da Bílio, ela ativa uma armadilha. Com o bicho preso, a Tessia começa a atacar pedras nele, já que magia não funciona, o jeito é ir no físico mesmo. E por um momento até parece que deu certo, mas infelizmente aquele javali não é nada fácil de derrubar. No último instante, a Tessia se viu obrigada a proteger os companheiros. Ela sabe que precisa fazer certo, assim como Arthur fez naquela ocasião. A elfa então começa a lembrar de tudo que viveu com ele e admite que sente falta. O Fei não quer abandonar ela, então usa magia de água para puxar a Tessia e insiste para que eles recuem enquanto dá tempo. Só que ela não quer saber de fugir, ela quer colocar em prática o que o Arthur ensinou. Mesmo sem mana, isso não é um problema. Então, reunindo toda a força no punho, ela fica cara a cara com o javali e com um único golpe finalmente manda o bicho dessa pra melhor. Os companheiros ficam impressionados, mas a Tessia só comenta que aquilo doeu pra caramba. Os encapuzados percebem que seu plano deu errado, mas não ficam abalados. Eles sabem que da próxima vez vão precisar de uma besta de mana muito mais forte.
Depois disso, o grupo da Tessia volta para a aldeia para dizer que completaram a missão, mas fica claro que os moradores não estão nem um pouco agradecidos. Já com as crianças é diferente, elas ficam super felizes, agradecem e quando chegam à área onde vivem, contam que ali morava um cara muito forte há bastante tempo. A Tessia diz que também conhece alguém muito forte e que o objetivo dela é encontrar ele de novo. Enquanto isso, o avô da Elfa conversa com sua amiga, a bruxinha, e comenta que parece que a neta dele está indo muito bem, mesmo querendo levar um pouco de crédito por ter treinado ela. Ele sabe que a Tessia também teve sorte de encontrar grandes companheiros, e não só do grupo atual, ele também está falando do nosso prota. Ele sabe que mesmo o pouco tempo que eles passaram juntos foi o suficiente para mudar muita coisa. Mais tarde, parece que a Bio vai se separar do grupo e comenta com o Faye e a Tessia que reencontrar o Arthur deve ser bem legal. A Tessia pergunta como ela sabe disso, e a Bio responde como se fosse óbvio. Ela foi pra Sirius com ele. Inclusive, ela conta que vê o Arthur com bastante frequência e que a irmã dele é muito bonita. O próprio Faye comenta que os doces de lá são muito bons e acha que eles deveriam retribuir de alguma forma. A Tessia então faz uma cara meio incomodada, porque ela é a única que não viu o Arthur depois de todos esses anos. E sendo sincero, isso é culpa dela. Os amigos sempre souberam dele, mas foi a Tessia que nunca perguntou nada sobre o nosso prota. Depois de muito tempo, ela finalmente chega na casa da família do nosso prota e fica nervosa sem saber o que dizer quando encontrar ele. Do nada, a mãe e a irmã do Arthur aparecem perguntando se podem ajudar, e a Tessia simplesmente entra em pânico e sai correndo. Mas no fim, talvez nem encontrasse ele, porque aparentemente o nosso prota está em outra missão. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, deixa seu like, mano. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder a próxima parte e, claro, comenta a palavra rei se você assistiu até o final e eu deixar um coração aí nos comentários para você. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Dres Nimes ama você.